Enquanto o pessoal está escrevendo, deixa eu só dar um recado aqui extremamente importante. Quando eu fiz a apresentação, eu esqueci de falar. Claro. Nós estamos montando um projeto de pré-candidatos influenciadores. Uma parte extremamente importante eu passei direto e não falei. Existe um grupo de amigos, né, influenciadores, que a gente nós já estamos juntos há bastante tempo. O Henrique mesmo é nosso amigo. E, e nós resolvemos colocar pré-candidatos em todos os estados. Por exemplo, o Thiago do Plantão Brasil, ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Eu venho a pré-candidata a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Então a gente quer ver se a gente consegue montar uma bancada de pessoas que atuam nas redes sociais, defendendo as ideias de esquerda diariamente. Isso tem sido assim, um grande problema. Inclusive, ao longo desses anos fazendo essa comunicação, eu sempre fui muito crítico pelo fato de que, às vezes, alguns políticos, não são todos, mas alguns políticos de esquerda, deputados, senadores, ganham a eleição e eles não ficam todos os dias nas redes para nos ajudar nesse embate contra a extrema-direita. E a política hoje em dia, Betiol, vamos Henrique, as lá. Eu perguntas. separei aqui algumas perguntas que o pessoal veio mandando. A primeira, eu acho que é sobre aquela questão de você ter falado de como interagir com os perfis de direita, né? A Fernanda Brandão. Ela falou se pode comentar em um comentário da direita dentro de um perfil da esquerda. Eu entendi que, sei lá, alguém da direita comentou o Entendi. seu post e aí você responde aquilo, né? E aí, quer responder essa? Não sei se é. Não, muito Vamos fazer importante essa pergunta. pergunta-resposta, é mais fácil. Manda aí. Não, excelente. Fernanda Brandão, Isso. Fernanda, sua pergunta muito importante mesmo. Por isso assim que eu não prolonguei muito também. Eu sabia que vocês iam trazer coisas específicas. Quando a publicação é da esquerda e aparece um perfil de direita ou de extrema direita para comentar no perfil de esquerda, e nós vamos lá e respondemos eles, nós estamos dando engajamento para a publicação da esquerda. Isso está gerando conversação naquela publicação da esquerda. É muito bom, inclusive. Você faz a publicação, se aparecer alguém lá de direita para xingar a gente, é ótimo. Deixa eles xingando, falando um monte de besteira, eles estão dando engajamento para a gente. E aí, se o pessoal de esquerda for lá e comentar e gerar discussão ali, o X vai entender que aquilo ali está gerando discussão e é exatamente isso que eles querem. Eles querem prender as pessoas na plataforma. Se você está ali discutindo com um perfil de extrema direita que comentou num perfil de esquerda, você está gerando engajamento para aquela publicação da esquerda. Então não tem problema nenhum comentar. Você pode comentar, pode e deve, inclusive, ajuda para caramba gerar conversação em um perfil de esquerda. Só para poder finalizar, é, eu costumo dizer que nas redes sociais não tem receita de bolo, não tem coisa exata, existem tendências. Então, o ideal, eu disse para vocês que o ideal é a gente não comentar num perfil da extrema-direita. Mas, às vezes, tem uma publicação deles que já está viralizando. Quando a publicação deles já viralizou, a gente não tem mais o que fazer. Já viralizou, já era, já foi. O X já está entregando. Nesse caso, se um perfil grande da esquerda aparecer lá e desmascarar esse perfil de extrema-direita, assim, um caso bem específico, tá? Não é para fazer isso sempre. Não é uma coisa assim proibida de se fazer. Os perfis que aparecem primeiro são os perfis maiores e verificados. Isso aí é uma coisa importante para engajamento também, tá? Eu sei que nenhum de vocês quer dar dinheiro para o Elon Musk, mas quem tem perfil verificado, isso dá um alcance maior e isso faz o seu comentário aparecer primeiro nos comentários. É importante que vocês saibam dessa informação. Então, o meu perfil é um perfil relativamente grande no Twitter. Então, se eles fizerem uma publicação e a publicação não está dando engajamento, eu não vou de jeito nenhum comentar. Não vou mesmo. Agora, já viralizou e aquela mentira está colando, como eu tenho um perfil grande e verificado, eu posso ir lá com um print de uma reportagem, por exemplo, e jogar ali e desmascarar eles. Por quê? Porque eu tenho certeza que a minha publicação vai aparecer primeiro do que a da maioria das pessoas. Então, todo mundo que tiver naquela publicação ali que viralizou, vai ver eu colocando um print ali de reportagem desmascarando aquele perfil de extrema-direita. Então, em alguns casos específicos, é importante que perfis grandes comentem. Quem tiver perfil pequeno, eu tenho 500 seguidores, eu tenho 1.000 seguidores, eu não aconselho comentar, porque o seu comentário não vai aparecer. E não vai aparecer, ninguém vai ver e você só vai dar engajamento no perfil da direita ou da extrema-direita.
Boa, Betiol. Aqui tá sem nome, né? Mas Redmi 15 tá perguntando se as tags que você citou são a mesma coisa que hashtags. Ou se tem alguma diferença? Isso. A mesma coisa. É a mesma coisa, a mesma coisa. Elas podem ser ali com as hashtags mesmo, né? Ou elas podem ser só termos. Às vezes eles jogam as hashtags, às vezes eles jogam os termos em si. Às vezes, por exemplo, ontem o termo forcaro estava nos assuntos mais comentados do Twitter. Imagina por quê. Master estava nos assuntos mais comentados. Então, todas as publicações que tiverem forcaro, que tiverem master, são publicações que vão ter uma entrega maior. É muito importante, mais uma dica de engajamento. Às vezes, você não quer falar de sei lá, está escrito ali Maracanã, um exemplo. Às vezes você não quer falar sobre o Flamengo. Mas no seu texto de política dá para você colocar o termo Maracanã, que é um termo que está em alta. Às vezes a gente faz isso e as pessoas não entendem. Pô, mas por que você botou o termo Flávio Bolsonaro ali? Eu não gosto de ver o termo Flávio Bolsonaro escrito. Eu já vi gente falando isso. Mas é porque naquele dia ali o termo Flávio Bolsonaro está em alta. E aí a gente quer entregar uma informação importante do Lula. O Lula ele criou um novo programa social extremamente importante. A gente entrega a mensagem o que o Lula fez e no final a gente coloca uma provocação. Será que o Flávio Bolsonaro faria isso? Aí às vezes a pessoa vê e não entende. Pô, mas se a publicação é sobre o Lula, por que você botou o nome Flávio Bolsonaro? É para enganar os algoritmos do X. Eles naquele dia não estão entregando publicações sobre o Lula, mas estão entregando sobre o Flávio Bolsonaro. E aí a gente engana eles, a gente tem que jogar dessa forma com o X. Como eles estão entregando só o Flávio Bolsonaro e não estão entregando o Lula, os termos, né? O termo Lula naquele dia não está sendo entregue. Isso aí muda, tá? De um dia para o outro. De um dia para o outro muda os assuntos que estão em alta. Então, naquele dia o termo Lula não está em alta, mas o Flávio Bolsonaro está. Mas a gente quer fazer chegar na população uma entrega importante que o Lula fez. A gente traz a informação e coloca um termo que esteja em alta no dia. É uma forma da gente enganar o X e fazer a publicação chegar. Eu anotei a pergunta aqui, eu só esqueci, eu só não anotei o nome da pessoa que perguntou, tá? Mas você que fez a pergunta, me recorde aqui no chat, tá? Estão perguntando se essas dicas elas se estendem também para outras redes de texto, como o Threads, que é da Meta, ou se são regras totalmente diferentes e universos paralelos. Então, algumas sim, algumas não. Essa de gerar conversação, por exemplo, isso aí é uma coisa muito específica do Twitter. Agora, a questão de você prender a atenção das pessoas, isso aí serve para todas as redes sociais. É a lógica inclusive do Instagram, é a lógica do TikTok. Você precisa prender a atenção das pessoas com um bom texto, com uma boa imagem, com um bom vídeo, com um bom início de vídeo. Isso aí serve para todas as redes. Agora, tem coisas muito específicas que são do X. A Vitória Rocha, ela disse o seguinte, né? Você tinha comentado sobre isso, mas eu acho que vai ser legal você citar alguma dica para ela, né? Faço a atualização do site do PT São Paulo e às vezes subo os links da matéria no X. Isso prejudica o engajamento do meu X como um todo? E o que posso fazer? Então, É a Vitória, tá? pelas novas regras, vai prejudicar sim. O ideal, o ideal seria, eu não sei se no caso dela, ela quer que as pessoas leiam a matéria inteira ou só a notícia em si. Se o objetivo é só a notícia, pode tirar o print, colocar o print e fazer ela mesmo um comentário em cima. Aí ela fala, mas eu quero que o texto inteiro chegue. Ela pode pegar o texto inteiro, colocar ali e colocar o print. Aí ela vai dizer, não, mas eu quero gerar engajamento para o site do PT. Bom, nesse caso aí, em últimos casos, faz a publicação, pode fazer uma publicação até, como eu falei, com uma imagem chamativa do Lula, sorrindo, alguma coisa assim, coloca o seu texto e coloca o link só no fio da publicação. Nunca coloque na primeira publicação. Porque simplesmente não adianta, não vai chegar em ninguém, então não vale a pena. É mais fácil vocês fazerem a publicação sem o link, né, que vai ter uma boa entrega, e aí vocês coloquem no fio da publicação. Que aí pelo menos não compromete tanto a publicação de vocês. O Thiago Martins disse que costuma denunciar no MP e no TRE, porque o perfil dele tá com shadow ban e tudo mais, que ele usa alguns termos aqui que são pesados para a rede. Aí ele perguntou onde você faz as denúncias e em que local que acaba sendo mais rápido aí para atacar a direita. No caso, acho que nas Então, próprias redes, né? eu, Hum.
Eu costumo fazer as denúncias no meu próprio X, que é a voz que eu tenho. É a voz que eu tenho, eu denuncio ali. Geralmente, quando eu denuncio ali, aquilo ali vai parar na mídia. Então, às vezes, eu mesmo nem preciso levar para o Ministério Público, porque a partir do momento que eu fiz a denúncia ali, viralizou e parou na mídia, algum deputado vai fazer a denúncia, ou até mesmo algum cidadão comum pega e faz a denúncia. Mas eu tenho contato de algumas pessoas que fazem denúncia. Dentro do PT mesmo, tem um companheiro que faz denúncias no Ministério Público. Quando eu faço a denúncia e ninguém denuncia em lugar nenhum, aí eu vou e converso com ele, peço para ele fazer a denúncia. Eu tenho contato também de vários deputados. Quando eu acho que é uma coisa muito relevante, eu pego e mando para o deputado também. Então é importante a gente dar essa visibilidade para a opinião pública e é importante também a gente denunciar no Ministério Público. A pergunta do Orlando Pereira, ele falou assim: a função de denunciar como conteúdo ofensivo funciona para que o conteúdo não tenha engajamento? Prejudica o. Muito importante essa pergunta. Toda vez que vocês verem uma publicação agressiva da direita ou da extrema direita, denunciem. Denunciem, porque mesmo que não vá cair aquela publicação específica, a partir do momento em que tem, sei lá, 50 denúncias, a própria IA do X identifica, pô, 50 denúncias. Então, preventivamente, vão parar de entregar as publicações desse perfil aqui. Então, isso aí ajuda muito a derrubar a publicação, pode ser até que o X derrube a publicação, mas pode ajudar também a derrubar o engajamento. Então, sempre quando vocês verem coisa mentira, vocês estão vendo cenas de violência, cenas de sangue, coisas que não estejam de acordo com a plataforma do X, não deixem de denunciar. Cliquem ali nos três pontinhos e denunciem sempre os perfis de extrema-direita para a gente poder derrubar o alcance deles. Pergunta muito boa que achei do Jorge Queiroz. Ele perguntou o seguinte: as campanhas esquerda segue esquerda são uma boa ou não mudam nada? Então, para quem está começando, eu recomendo. Mas em alguns casos, o X detecta como spam. Você começa a seguir muitas pessoas, eles vão lá e te bloqueiam. Então tem esse risco, tomem cuidado com isso. Eu acho que é importante para quem está começando. Você está começando ali, você pô, não tem seguidor nenhum. E aí você quer procurar pessoas do mesmo nicho que você, né, que é o nicho político, de esquerda especificamente. Você quer conversar com pessoas que queiram conversar sobre o mesmo assunto que você se interessa ali. Então essas campanhas são importantes, mas se vocês começarem a seguir, e o X consegue identificar que vocês estão fazendo isso. Então tem risco de vocês tomarem um shadow ban na conta. Então é bom fazer com moderação, é a mesma lógica das hashtags. Façam, mas façam com moderação para não. Que aí vocês estão crescendo a conta, quando vocês vão ver a conta tá em Shadowban, não, tá como spam, e aí não acaba fugindo do propósito de vocês. O propósito é fazer a conta crescer. É, tô vendo aqui a última pergunta aqui, pessoal. Pode ir mandando mais perguntas, tá? Que a gente tá lendo aqui na ordem que vocês estão enviando. Esse combate ao comentário da direita dentro do perfil da esquerda pode ser feito também em outras redes? É bom? A pergunta é da Fernanda Brandão também. Então, as outras redes, geralmente, elas não. O X, eles atualizam de 4 em 4 semanas, dizendo quais são as novas regras, vamos dizer assim, do que eles estão interessados que os usuários façam. Então, como eu utilizo o X, eu sempre leio, né, o que eles estão buscando fazer. Nas outras redes, eles não são muito transparentes quanto a isso. Isso, inclusive, é um grande problema. É uma coisa que eu defendo, que as Big Techs, elas, quando a gente fala em regulamentação, não é você proibir a liberdade de expressão de ninguém, das pessoas. É a gente colocar regras para que as plataformas elas sejam transparentes como elas estão funcionando no Brasil. As outras plataformas elas não costumam ser muito transparentes quanto a isso. Mas dentro dessa lógica de conversação, está gerando comentário, então está gerando engajamento. Qual é a leitura que eles vão fazer? Eles vão fazer que, bom, se está todo mundo comentando é porque a publicação ela é interessante. Ela tá chamando a atenção das pessoas. Então, pela lógica, nas outras plataformas eu não consigo dizer com certeza em todas. No X eu posso dizer com certeza porque foi uma orientação do próprio X. Mas na lógica, pelas outras plataformas, também deve ter isso. Vamos lá, tem algumas perguntas, mais três perguntas aqui também pra gente. Estamos com o horário um pouco apertado, mas dá pra ver.
Vamos lá. Bolsonaristas aparecem xingando no meu post. Vale responder ou é melhor deixá-los falando sozinho? Então, eles estão gerando engajamento para você. Então, não, dependendo do que for, deixa eles xingando lá. Geralmente, quando eles estão me xingando, eu deixo. Eu não esquento muita cabeça, não. Eu costumo bloquear quando eles trazem alguma fake news. Porque aí você faz uma publicação. Você quer levar uma mensagem que é uma mensagem verdadeira. Aí o cara aparece ali com uma fake news e aquilo ali acaba confundindo a opinião de quem está vendo o seu post. Se você não bloquear o cara vai aparecer de novo para espalhar fake news. Nesse caso, no X especificamente, vocês podem ocultar o comentário, tem a opção de ocultar e bloquear. Eu aconselho vocês, mas isso aí é uma coisa assim, cada um decide. Às vezes você não quer ficar ali sendo xingado. Então, eu tô acostumado. Eu já sei como é que é. Então, eu acho que o Henrique está acostumado também. Então, eu não ligo para os xingamentos. Eu ligo para as fake news. Toda vez que eles vêm com uma fake news, eu vou lá e oculto o comentário e bloqueio. Agora, se vocês não estão ligando para o xingamento, deixa ele lá. Eles estão só gerando engajamento para gente. A pergunta aqui da Daisy, ela perguntou se, Betial, quais são os melhores dias e horários para postar no X? Existe isso? Essa pergunta é muito boa também. As publicações, geralmente depois das 10, elas não costumam ter um engajamento muito bom, a não ser que seja uma coisa assim, bombástica que acabou de acontecer. Ah, o Bolsonaro passou mal, tá quase morrendo. Óbvio, isso vai dar engajamento. Ah, teve hoje uma final da Libertadores, o Corinthians ganhou, o Flamengo ganhou, o Palmeiras ganhou. Aconteceu o jogo, acabou tarde da noite. Pô, mas aquilo ali é um assunto que tá gerando engajamento danado. O Oscar, o Brasil acabou de ganhar mais um Oscar, isso vai dar um engajamento danado. Mas, no geral, publicações depois das 10 horas da noite, elas não funcionam muito bem. Porque as pessoas estão começando a ir dormir e o X, ele entende o seguinte, você publicou. Depois de 2 horas, a pessoa está indo dormir, poucas pessoas apareceram. A partir do momento que poucas pessoas apareceram e durante a madrugada não vai aparecer praticamente ninguém, o que o X vai entender? Vai entender que a publicação não é boa. Então, no dia seguinte, ele não deve entregar a publicação. Então, se vocês têm uma publicação muito boa para fazer, deixem para fazer naqueles melhores horários. A partir das 8h30 da manhã até 11 horas costuma ser um horário bom. O horário de almoço não costuma ser muito bom. Início da tarde também não. As publicações elas costumam ir muito bem, assim, depois das 3h30, 4 horas da tarde, até umas 9 horas da noite. E de manhã vocês pegarem ali de 8h30 até as 11 horas, mais ou menos. Esses são os melhores horários. Agora, dias também não tem muita coisa. Vai depender de como tiver o cenário. Se tiver acontecendo alguma coisa, nós estamos falando de política. Se tiver acontecendo alguma coisa de interessante no cenário político, não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda. O que vai importar vai ser o acontecimento em si. Então não tem problema, pode postar qualquer dia. Show. A Núbia tá dizendo aqui que ela falou que não gosta de responder os xingamentos e ela também não oculta, ela só deixa lá. Isso é ruim pro post dela? Não chega a ser ruim, não. Em alguns casos, a nova IA do X, ela consegue identificar até mesmo o comportamento, a reação das pessoas à publicação. Então, se você fez uma publicação e 90% dos comentários forem xingamento, isso pode atrapalhar no seu alcance. Mas nós estamos falando de política em um país extremamente polarizado. Polarizado não é no sentido que nós somos da extrema esquerda, não é nesse sentido. É polarizado no sentido de que tem dois lados muito antagônicos. Então, é normal ter o xingamento, isso vai acontecer. Vocês não precisem se preocupar. Só se for uma coisa em que vocês perceberem que só está aparecendo xingamento e que isso pode, de alguma forma, ser interpretado pela plataforma de que as suas publicações elas geram comportamento negativo, só comportamento negativo. Mas aí precisaria ser uma coisa assim muito, tipo, 90% dos comentários só xingamento. Aí pode ser ruim para vocês. Mas no geral sempre vai ter alguém xingando e isso aí não atrapalha. Pelo contrário, na verdade acaba ajudando. E Quais as os outras duas perguntas? Eu acabei respondendo a primeira. Ciro Gomes e Augusto Cury, se você acha que eles podem aí ser o Augusto Cury ser a terceira via e o Ciro Gomes a carta na manga da direita. Não vai porque já existe um cenário estabelecido. Quem é bolsonarista não vai votar nesse cara e quem é petista não vai votar nesse cara.
E a parcela da população que está ali em cima do muro não vai toda em cima dele também. Ele teria que pegar essa parcela inteira. Ele teria que ser muito convincente. E ele não é um Pablo Marçal. O Pablo Marçal conseguiu fazer isso lá em São Paulo. Ele conseguiu vir como uma terceira via, né? Ele bateu de frente com o candidato do bolsonarismo e bateu de frente com o candidato do petismo. Mas o Pablo Marçal ele é um nível completamente diferente, não tem como comparar. Não tem como comparar com esse cara que é mais um coach de bem-estar e tudo mais. Ele não tem essa pegada do Pablo Marçal. E a nível de presidente, eleição para executivo, para presidente, não tem como a gente imaginar, por exemplo, esse cara não vai conseguir votação alta no Nordeste. Ele não vai conseguir votação alta em Santa Catarina, ele não vai conseguir onde o bolsonarismo está estabelecido. Então, pode ser até que ele cresça, não estou dizendo que ele não possa crescer, mas ele não tem condições de ganhar as eleições. Isso aí não vai acontecer de jeito nenhum. E o Ciro Gomes, ele é o mesmo Ciro Gomes de sempre. Ele tem capacidade de fazer barulho, de conseguir uma certa votação, mas ele não vai ganhar, como sempre, não ganha. O Ciro Gomes ele já teve condição de vencer em 2002. Em 2002, aquela eleição ali teve um momento em que ele cresceu muito nas eleições, tinha uma chance real dele passar o José Serra, que era o candidato do PSDB na época, era o José Serra contra o Lula. O Lula estava em primeiro nas pesquisas, o José Serra em segundo. O Ciro Gomes ele chegou a ameaçar passar o Serra e ganhar o Lula no segundo turno. Só que aí vazou um desses vídeos dele. O Ciro Gomes, ele surta. Ele grita, ele briga, ele arruma. Vazou na época um vídeo dele falando, eu não recordo exatamente as palavras, mas ele chamou os eleitores de burro. Ah, vocês são tudo burro, não sei o quê. Aí você imagina naquela época, não tinha redes sociais. E a Globo, toda a mídia, né, estava fechada com o José Serra. Então aquele vídeo dele chamando os eleitores de burros, aquilo ali espalhou para tudo quanto é lugar da mídia. Então a mídia liberal derrubou a candidatura do Ciro Gomes. Aquele ali foi o momento em que ele teve alguma chance de conseguir a vitória. Hoje em dia vai ser o velho Ciro Gomes. Vocês podem ver nas últimas eleições o que ele conseguiu. Né? Todo mundo esperava muito dele, foi uma vergonha. Vamos, as três últimas perguntas aqui, que inclusive estão bem boas. A primeira é do Diego. Diego Rosendo. Ele perguntou assim: ele perguntou, dá tempo de falar sobre. Sim, dá tempo, Diego. Ele falou sobre as críticas da esquerda radical contra a esquerda progressista. Ele acha chato essa esquerda radical não ter entendimento de união nesse momento. E aí ele pediu para você comentar um pouco sobre essas críticas, né, da esquerda radical hoje contra a esquerda progressista. A segunda pergunta é se o Twitter piorou com o Elon Musk, ou se tá igual, ou se melhorou. Essa é do Jorge. E a última do Wagner, se você acha que o Nicolas Ferreira pode ficar inelegível. Vai na ordem aí que Tá, você quiser, eu repito se você esquecer, não tem problema. tá, o Nicolas Ferreira, eu acho que ele pode ficar inelegível. É por isso que eu digo que a gente tem que fazer as denúncias. Eu peguei uma denúncia, eu peguei uma fala dele, por exemplo, falando que saiu com um primo e caras armados, procurados pela polícia, enfim, eu peguei e fiz aquela denúncia. Tem várias falas deles que eu pego e faço denúncia. E o Nicolas Ferreira, ele é um cara que ele vai no limite. Ele chama o Lula de ladrão. Teoricamente, criminalmente, ele não poderia chamar o Lula de ladrão. Ele vai sempre no limite. Então eu acho que a gente deve sim denunciar, a gente deve fazer essas denúncias. Como ele vai muito no limite, a qualquer momento ele pode ter uma condenação criminal. E nessa condenação criminal, ele pode ficar inelegível. Eu gosto de fazer uma comparação com o que aconteceu, inclusive, com um amiguinho dele, o Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro, aqui no Rio de Janeiro, ele estava com uma força. Esse cara ia acabar virando governador. Do jeito que ele estava aqui, ele estava num crescimento, ele virou vereador, ele conseguiu eleger o pai, né? Elegeu a irmã, pai deputado, a irmã deputada estadual, e ele estava crescendo, e ele com certeza ia vir para um cargo no executivo. Aí eu me lembro que tinha gente da esquerda falando: olha, não falem dele, que aí vai dar palco. O palco dele já estava estabelecido, o cara só estava crescendo. Quando foi que a gente conseguiu derrubar? A gente, eu digo assim, o campo progressista, conseguiu derrubar o Gabriel Monteiro? Quando a gente começou a denunciar ele. A partir do momento que as denúncias vieram, ele foi parar na cadeia, está com tornozeleira eletrônica. Então, esses caras que levam tudo ao limite,
Inclusive, essa semana foi preso um influenciador que tinha uma certa proximidade com o Nicolas Ferreira. Provavelmente seria até o pré-candidato dele a deputado federal aqui no Rio de Janeiro. Era um influenciador que tinha mais de 1 milhão de seguidores e ele forjava assaltos, ele forjava um monte de coisa. Esse cara aí, ele ia no limite. Ele ficava forjando prender flanelinha, forjando prender ladrão, prender bandido, tudo mentira, só para gravar vídeo e ganhar like. Ele fez no momento, a polícia estava passando, chegou lá achando que era bandido e não era, era tudo armado. A polícia prendeu todo mundo. Então, esses caras, como eles vão no limite, a gente não pode ignorar. Se a gente ignorar, eles crescem. Ó, esse aí já estava com mais de 1 milhão de seguidores. E a esquerda ignorando. Então, a gente tem que denunciar esses caras justamente para eles não crescerem. A gente tem que cortar o mal pela raiz. As outras perguntas em que eu. O Twitter piorou demais com Elon Musk ou não mudou tanto? Essa é do George. Então, é porque o Twitter ele muda a cada 4 semanas. Então, por exemplo, essa última atualização que teve, ela foi muito ruim para mim. Porque o meu perfil era um perfil que tinha um alcance relativamente alto sempre. Essa nova atualização, mas isso aí foi para todo mundo, tá? Não foi só para mim. Mesmo que você tenha um perfil que tenha muito alcance, eles agora só estão entregando aquelas que eles detectam que nos primeiros momentos entregou para muitas pessoas. Se você publicou e ninguém reagiu no primeiro momento, eles param de entregar. Então essa atualização foi muito ruim, porque antes eu tinha um alcance alto sempre, aí agora só nas publicações que realmente geram muito interesse no início. Mas isso aí daqui a não 4 semanas, que isso aí já tem algumas semanas atrás, mas daqui a algumas semanas vai mudar de novo. O que foi muito ruim no Twitter foi o fato de o cara ser literalmente um militante de extrema direita, quase com um fascista mesmo. O Elon Musk é quase com um nazi-fascista. Então o Twitter está nas mãos dele. A partir do momento que está nas mãos dele, ele acaba derrubando. Qualquer denúnciazinha contra um perfil de esquerda, eles derrubam. Agora, tem grupos literalmente nazistas, inclusive que eu já denunciei, para a Polícia Federal. Eu levei para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Tem grupos nazistas atuando no Twitter livremente. Eles compartilham símbolos nazistas. Eles compartilham abertamente falando que negros têm que ser exterminados, mulheres têm que ser estupradas. Isso abertamente no X e fica lá. Ele deixa ficar. Então, nesse sentido de, tipo, virou um vale tudo para grupos extremistas, nesse sentido piorou. Agora, no que diz respeito ao engajamento, aí é muito relativo, porque, como eu falei, muda toda semana. Tem momentos em que eles estão entregando muito, tem momentos que estão entregando pouco, mas aí é relativo. Agora, se você tem a saúde mental que você não aguenta ver esse tipo de coisa que eu estou falando, e inclusive eles mostram cenas de morte, pessoas sendo executadas. Eles iam nas minhas publicações e postavam um vídeo de gente com cabeça sendo cortada, gente sendo fuzilada, e dizendo o que iam fazer comigo, só para vocês terem uma ideia. Os perfis desse grupo específico. Então, é uma gente que joga pesado mesmo. Então, eu sei que tem uma galera que talvez esteja assistindo aqui que não atue no X, que atua mais no Instagram. No Instagram, por exemplo, isso não vai acontecer. Mas no X aquilo ali virou quase que Deep Web. Tá valendo quase tudo. A nossa última pergunta aqui do Diego, que pediu para você opinar, né, sobre como lidar, o que você acha sobre essa esquerda radical que critica muito a esquerda progressista, né? E se não deveria ser a gente ter um momento de união, alguma coisa assim, né? Qual que é a sua visão sobre essa esquerda radical? Então, eu, em termos ideológicos, vamos dizer assim, eu concordo com a maior parte das pautas que eles defendem. Eu tenho uma formação socialista. Eu sou filiado ao PT. Acho que a maioria que está assistindo que deve saber que eu sou filiado ao PT. Eu tenho uma formação socialista. Não é socialismo clássico no sentido de revolução, né? Não é nesse sentido. É no sentido de termos um planejamento, como a China tem, né? A gente precisa de um planejamento de desenvolvimento nacional. Então, isso é uma coisa que eu concordo muito com eles, só que eles fingem não entender o que é política, e esse é o grande problema. Eles falam como se o Lula não tivesse no Congresso a extrema-direita e o centrão. Como se o Lula fosse um imperador, como se o Lula pudesse chegar e resolver tudo. E quem leva a política a sério sabe muito bem que as coisas não funcionam dessa forma. Mas eles fazem isso por engajamento. Eles fazem por engajamento. Se eles não atacarem o Lula, não serem ali os. Uma vez eu discuti com o Johnny Manuel no Twitter.
ele sempre aparecia nas minhas publicações fazendo críticas, eu sempre tratei ele de forma respeitosa, apesar das críticas. Quando eu fiz uma pergunta para ele se ele votaria no Haddad, ele me xingou até minha avó. Para você ver para você ver o nível. Ele não gosta muito desse diálogo. Mas, assim, são pessoas que eu tenho. Eu concordo com a maior parte das pautas trazidas pelo Johnny Manuel. Mas eles precisam se mostrar esses rebeldes. Eu chamei ele de rebelde, de revolucionário de apartamento no dia. Eles precisam mostrar isso porque faz parte do personagem. Eles sabem muito bem que não dá para o Lula fazer tudo o que eles querem que seja feito. Mas eles precisam fazer para poder chegar em um determinado público. Mas tem um lado positivo nisso. Eles falam muito com a geração Z. Eles disputam o público com o MBL. Isso aí é positivo. Eles estão trazendo para o lado da esquerda. Eu tenho certeza que esse público, se tiver que escolher, pode até ser que eles não votem em ninguém, mas se eles tiverem que escolher entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, eles não vão votar no Flávio Bolsonaro. Então, eu acho um lado positivo. Eu conheço o Elias Jabbour, já conversei com ele algumas vezes. O Elias não é um cara. Ele é um cara que ele é visto como um cara nessa esquerda radical, mas ele é um cara que ele é pragmático. Ele é esquerda radical, mas ele entende a complexidade da política. Ele sabe que não dá para você chegar e fazer o que você quer. Então, ele é um cara que faz a política da esquerda radical de uma forma que eu considero mais honesta. As ideias dele são muito parecidas com essa galera, né, da esquerda radical que eu chamo dos revolucionários de apartamento. Esses revolucionários de apartamento, embora eles tenham ideias muito parecidas com a do Elias, eles fazem a política para poder jogar para a torcida. Eu não posso nem dizer, Henrique, que eles estão errados. Porque é política. Da mesma forma que os bolsonaristas fingem serem evangélicos para poder conseguir votos, essa esquerda radical finge ser revolucionária contra o Lula para poder conseguir votos. Eu só não sei se vai ter efetividade. Não sei se eles vão conseguir se eleger. Mas, por mim, se dependesse de mim, nós deveríamos ter um bom diálogo. Porque, como eu falei, as pautas são parecidas. As pautas são bem parecidas. Por mais que eles tenham alguma crítica, eu mesmo tenho crítica dentro do PT. Eu sou crítico à comunicação do PT. Eu sou crítico, por exemplo, ao ministro da Defesa. Eu acho que nós já deveríamos ter mudado o ministro da Defesa há muito tempo. Então, nós podemos fazer críticas construtivas sem tentar se aproveitar como eles têm tentado se aproveitar. Há pouco tempo ia ter uma manifestação da direita e eles queriam se juntar para poder fazer manifestação junto com a direita, a turma do MBL, contra o Lula. Aí já é uma coisa que vai para outro nível. Né? Aí já eles estão pensando só no engajamento político deles e não estão olhando que se a extrema-direita volta a poder, isso aí. Talvez eles não possam nem se manifestar. Vitiol, chegamos aqui 9h05, levando em consideração que a gente começou um pouco atrasado, estamos no horário ok, né, dentro das 2 horas aí que a gente combinou, mas estamos encaminhando para os finalmente aqui, né, para o final. A galera elogiando bastante aqui, mesmo com 2 horas de reunião, 9 horas, a gente começou com 150 pessoas, estamos com 111, então ainda acima de 100 pessoas, pô, parabéns aí todo mundo que ficou aqui, agradecer demais a galera que acompanhou, espero que tenha sido proveitoso. E aí deixar as suas considerações finais, né, pro pessoal e te agradecer muito também por ter topado, por ter dado essa aula aqui pra galera, né, para todo mundo, pra mim inclusive também foi extremamente proveitoso. Então fica contigo aí o seu fecho, né? Mas já de antemão dizer que foi muito bom e te parabenizar e agradecer muito. Eu só queria agradecer primeiro pelo convite e principalmente para o pessoal que ficou. São 9 horas da noite, a hora de jantar. Às vezes o pessoal está esperando ainda acabar aqui para poder jantar. Eu fico muito feliz que tenha aparecido mais de 100 companheiros dispostos a assistir. E não só assistir, os companheiros eles estão aqui porque eles estão dispostos a lutar junto. Então, quem for aqui do Rio de Janeiro, eu faço questão de. Em breve eu vou estar aí rodando no Rio de Janeiro. Eu quero conhecer todos vocês pessoalmente. Quando eu estiver também no estado de vocês, é óbvio que eu não consigo rodar o Brasil inteiro, mas quando eu estiver em São Paulo, vamos ver se a gente consegue fazer encontros da esquerda. Eu acho muito importante esse contato direto, a gente sair das redes e poder conversar com as pessoas nas ruas também. Então, eu só queria agradecer para todo mundo. É, e quem precisar, quiser conversar comigo, quiser qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem lá no Twitter. Às vezes a mensagem não chega, justamente por isso, porque os caras estão mandando mensagem me xingando o tempo inteiro.
Então, às vezes passa batido. Mas quem quiser conversar qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem lá. Se eu ver a mensagem, com certeza eu vou responder. E tamo junto, vamos para a luta. Se precisar de fazer novas reuniões como essa, a gente faz. Inclusive, eu acho que talvez no período eleitoral seria muito bom de fazer, para poder juntar a militância toda. Aí não seria nem um caso de aula, seria um negócio de juntar mesmo todo mundo para a gente poder trocar uma ideia e tudo mais. Inclusive os spaces que a gente costuma fazer também no Twitter, a gente deve voltar. Então, eu só queria isso mesmo, só queria agradecer a todo mundo e convocar vocês para essa luta que a gente vai fazer em outubro. Fechou, Betiol, o pessoal que ficou até aqui, brigadão, forte abraço para vocês e a gente se vê na terça-feira com a próxima oficina que será conduzida pela Tereza sobre Instagram, Tereza da página Eu Tô Com Lula. Abração para todo mundo, boa janta aí para vocês, bom descanso e até a semana que vem. Abraço. Valeu, Betiol. Tchau, pessoal.